Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, sextou, nosso capítulo 16 de Romanos, último capítulo aí do livro. Quem chegou até aqui, mais um livro concluído, se eu não me engano, esse é o 44º, não tenho certeza. 40 livros da Bíblia que a gente já leu até aqui, né? Quem tá comigo desde o início, acredito que ninguém. Mas espero que vocês vão comigo até o final. Então hoje nós vamos falar aí sobre o último capítulo de Romanos, um capítulo no qual quando eu leio ele, enquanto eu lia ele ontem, o título que vinha assim à minha cabeça, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas o reino de Deus é um reino de amigos. Aqui Paulo ele vai saudar e agradecer e indicar pessoas das quais o ajudaram em toda a jornada dele missionária, né? A gente sabe, a gente vai ver em outros livros, acredito que no próximo, que Paulo trabalhou, que Paulo, evitava que as pessoas, como é que se diz, não o alimentasse não, ficasse sustentando ele, né, mas... Então ele fazia questão de fazer esse trabalho, mas ele sempre podia contar ali com pessoas que o acolhesse, o abrigasse, desse casa para ele, desse comida, ajudasse emocionalmente, desse esse suporte. Então essa vida missionária é muito assim. Falando em vida missionária, olha com o que eu tô, para que todos os povos o adorem. Uma blusa que eu ganhei ali na época que eu comprei, na época que eu fiz o curso de perspectivas, né? Do Perspectivas, que é uma obra missionária, é uma obra muito de ensino missionário para quem tem esse interesse. Direto tem turmas abertas, inclusive já está tendo para junho. Para quem mora em Brasília, eu sei que junho acho que vai acontecer. Tem uma turma que é na Asa Sul, outra turma em Taguatinga, outra turma no Valparaíso, enfim, é isso. Eu recomendo demais, foi muito importante para mim. Na verdade, Deus, ele vem me rondando desde quando eu me converti, adolescente, jovem ali, né? Então, um dos primeiros livros que eu li foi Por Esta Cruz Te Matarei. Volta e meia eu comento a respeito dele aqui, que é um livro muito missionário, muito missionário mesmo, no qual uma pessoa vai para uma tribo indígena e ali ele desenvolve um trabalho e esse livro moldou toda a minha visão cristã. E aí, depois disso, eu não lembro... Aí eu entrei no Querigma, que era um grupo de dança da minha igreja, com esse aspecto missionário também, que a gente chegou aí na Cracolândia, ia em Perinópolis, a gente fazia danças em forma de missão, para divulgar o evangelho, né? Porque todo tipo de expressão é válida. Existe missões no trabalho, existe, né, no meio empresarial, no meio artístico, em todos os meios, no meio do esporte. Então tudo é lugar. Jesus, ele veio para alcançar todas as etnias, todos os povos, todas as raças, todas as línguas. E as línguas às vezes não são as propriamente faladas que você não entende, mas todo tipo de dialeto, né? Todo tipo de pessoa que, às vezes um roqueiro não vai me ouvir, gente. Às vezes uma pessoa
sabe? Não sei, mas existem tantas formas da gente fazer essa obra. E aqui Paulo então vai reconhecer ali quem foi a mão, o braço dele nesse caminho. E por que eu estou me estendendo um pouco nessa introdução e para falar sobre isso? Porque recentemente o Senhor me pegou, né? Como eu disse, desde o início ali o Senhor vem fazendo isso em mim. E aí recentemente eu fiz o Perspectiva, mas também não foi por ele, mas um dia eu acordei e eu senti de Deus assim, ele falando, vem ser minha missionária. Né? A gente tem muita gente aqui na internet que se intitula assim, missionária tal. Enfim, não é o meu caso, mas é isso, missões é isso, sabe? É essa comunicação, é acreditar. Então, ultimamente eu estou fazendo trabalhos assim, né? Eu não ando num ponto fixo, mas em tudo. Não que eu não fizesse isso no meu trabalho, mas hoje em dia com muito mais consciência de tipo, muito mais focado nisso, sabe? E em desenvolver um projeto específico para estar ali preparando a noiva do Senhor. Então é isso. Então isso tudo aqui, a vida de Paulo, ela me atrai muito. Ela me fala muito comigo. E a gente não vê Paulo aqui como esses missionários que a gente tem por visão, né? Um missionário às vezes, não sei se tem, mas tipo, com tanta dificuldade, apesar de que Paulo passa por muita dificuldade, mas a gente vê Paulo alcançando o mundo inteiro, gente. Então assim, eu sou uma grande admiradora da vida de Paulo. E é isso. Onde é que você vai alcançar, Marina? Até o momento eu tenho alcançado só aqui. Mas ele vai... Essa bichinha aqui vai longe, viu, gente? Vai pra longe. Então, é isso. Vamos ver como é que Deus nos usa. Seja onde você estiver. Que você seja um missionário para Deus. E que você, assim como Paulo, eu oro e declaro em nome de Jesus na sua vida, que assim como Paulo, você também encontre pessoas das quais vão ser esse suporte na sua vida, essa mão, esse braço, esse alívio, essa água gelada no meio do deserto, amém? Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, coloco diante de Ti. Mas essa semana te agradecemos, sabe, Deus, porque ela está se findando, o final de semana está iniciando. Queremos te agradecer, Deus, até mesmo porque o Senhor tem trabalhado, sabe, Deus, muito obrigada. O Senhor tem trabalhado pelos brasileiros, sabe, Deus, o Senhor tem dado dias de descanso, de paz, de refrigério. Que em nome de Jesus o Senhor também possa dar o sustento, a provisão. Deus, nós te agradecemos por cada lei, por cada coisa que o Senhor estabeleceu, por cada pessoa, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor estabeleceu aí para ser favorável a nós, que o Senhor use, Deus, até mesmo os que são maus, as coisas que são ruins, sabe, Deus, a nosso favor, a favor do teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos, Deus, por este livro que lemos, por tudo que aprendemos. Em nome de Jesus, muito obrigada. Obrigada pelos que estiveram aqui, pelos que acompanharam, que mais do que algo somente de acompanhar, nós possamos ter as nossas vidas movidas pelo Teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, sabe, Deus, que alcance a vida de cada um, que penetre, que faça uma revolução, uma obra, em nome de Jesus, Deus. Obrigada pela vida de Paulo, por nos ensinar através da vida dele, e nos ensina, Deus, através deste último capítulo, sobre tudo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Hein? Meu tempo! Vai dizer assim: eu recomendo a vocês a nossa irmã Fibe, que é a diaconisa da igreja de Cencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também.
Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Amplíato, meu querido irmão no Senhor, e também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu querido amigo Eustáquio. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodion, meu patrício judeu, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. Saudações a Trifene e a Trifose, irmãs que trabalharam no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas, e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas. Simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé de acordo com o Evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. É isso. Livro de Romanos, então, concluído. Esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. Se você gosta disso, se você conhece alguém que gosta ou que precisa, ou que, está meio fraco nas escrituras, então recomende esse canal a ele. E é isso. Então, aqui, como a gente havia dito, Paulo, esse último capítulo, Paulo reserva ali a várias saudações, a vários beijos e abraços. E que nem o povo que ia na Xuxa, vocês lembram? Eu quero mandar um beijo pra minha... Ai, meu Deus, Xuxa, não, Xuxa não, gente. Mas enfim, eu lembro quando eu assistia que existia isso. Silvio Santos, pronto. Bom,
Uma das coisas que me chamam a atenção, falando bem brevemente, para não ultrapassar meu horário, é que ele vai falar ali sobre a primeira pessoa que se converteu na Ásia. Então ele vai falar: saudações ao meu querido amigo Epíneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Meu Deus, gente, você lembra da primeira pessoa que você ganhou para Cristo? Imagina Paulo que fez isso na Ásia. A Ásia hoje a gente conhece ali, né? Tão difícil do evangelho chegar, mas aqui na palavra, então, nós temos ele a primeira pessoa que creu em Cristo. Vai falar também, vai dizer, se a gente for consultar alguns nomes, a gente vai ver que muitos aqui eram parentes de Paulo. Então, a família dele, parece que esse Andrônico e Júnia, eles mesmos parece que eram parentes mais próximos mesmo assim da família de Paulo. Então diz que eles creram antes, né? Vai falar, ó, esses são os meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. A gente conhece apenas pela menção de Paulo, mas diz que naquela época eles eram apóstolos e eles se converteram antes ao cristianismo, até mesmo do que Paulo. Quem sabe eles não oraram pela vida de Paulo, né? E eles também foram presos, estiveram ali na prisão com Paulo. É isso. E muitos outros aqui que, enfim, meu tempo se esgotou, não vai dar tempo de falar. Amém? Amanhã é nosso dia de descanso, domingo, se Deus quiser, estaremos aqui, iniciando então a carta aos primeiros Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Tchau, gente, bom final de semana.